Hoje o comentário é no Salmo 18, onde nos fala sobre o servo do Senhor Davi, cantou as palavras desse salmo, um servo que tanto agradou a Deus, que quando Deus deu a vitória que ele estava buscando sobre todos os seus inimigos, inclusive sobre Saul, ele declarou esse salmo. Mas essa música que nós estamos no fundo fala sobre o mar. O mar na Bíblia é sinônimo de abismo, é sinônimo de povo e é sinônimo de transformações, mudanças, catástrofes, forças naturais e tudo mais. Então o mar, sempre que fala na Bíblia, ele exalta sobre um problema, sobre força, sobre dificuldades e sobre o abismo, aquele o qual o Satanás diz lá no livro de Apocalipse, ficará amarrado lá no fundo do abismo, ele é sinônimo desse abismo, por um certo tempo, e depois será solto para provar os últimos que restarem dessa seleção final que Deus está fazendo. Mas vamos ao comentário do programa Cristo Tem Poder. Todos os sábados nos acompanhem no Tweetcast Online e aqui na Rádio Sobral. Salmo 18, versículo 1. Eu te amo, ó Senhor, minha força. Aqui são palavras de amor do salmista. Versículo 2. O Senhor é a minha rocha e minha fortaleza, e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. A minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram. As torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol me envolveram. Os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Vejam que aqui é uma declaração, uma busca de fé do salmista. E termina com o versículo 7 que diz assim, essa nossa leitura: a terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram porque ele se irou. E aqui nos volta a falar sobre Deus, sobre a identificação do seu poder e da sua autoridade, da sua presença na criação. O salmista Davi sabia em quem ele confiava. É isso que nós temos que ter consciência hoje. Tamanha confiança é demonstrada e vivida pelo salmista, porque tem muita gente que tem confiança enquanto está lendo, enquanto está orando, mas não é vivida essa confiança. Ela não permanece no seu dia inteiro. E no versículo 2 nós temos um exemplo disso. Ele fala sobre rocha, na figura da rocha. É que estamos protegidos dessa rocha, desse rochedo, protegidos por toda a eternidade. Os fundamentos que nós encontramos nessa leitura, nesses salmos, são também fundamentos do culto cristão. No versículo 6, ele diz: o meu clamor penetrou em seus ouvidos. Fala sobre clamor. Deus criou a alma vivente para que esta alma manifeste vida
viva, manifeste liberdade. Deus não criou um escravo, um elemento para ser dominado. A liberdade inclui ação e reação. Busca sentimentos morais à sua semelhança, sentimentos à semelhança de Deus. Então, quando Deus criou uma alma vivente, Ele criou para que ela refletisse alguma coisa, manifestasse e vivesse alguma coisa. O que? A sua semelhança. Ele criou uma imagem, o corpo, e através da união desse corpo com o espírito, criou uma alma. E esta alma é livre. Ela tem que manifestar, agir e reagir. Deus criou uma imagem e semelhança, vejam bem, para que quando olhasse para ela, viesse, ou melhor, aqui eu escrevi, visse, como num espelho a sua pessoa. Agora, essa imagem não é semelhança de Deus, como muita gente pensa. Ele disse imagem e semelhança. Semelhança é o espírito. Semelhança é também a alma em parte. Agora o corpo é matéria, é a imagem. A união desse corpo com o espírito formou a alma. A alma tem um pouco do corpo e um pouco do espírito. O corpo tem um pouco da alma, diz que o sangue é vida. Diz que o sangue é sinônimo de vida, tanto para o corpo como para a alma. E Deus quer que esse espelho da sua presença, uma miniatura de si, a figura do seu filho, que existe desde o princípio, se manifeste, seja uma manifestação, tenha ação e reação, que ele pudesse se ver nessa figura, nessa criatura criada. Resplandecer a sua grandeza e perfeição em um determinado ponto do universo. Ou seja, um braço do Senhor, um dedo do Senhor, manifestando a sua vontade, o seu poder, a sua autoridade, numa completa harmonia. Terceiro ponto que também salienta o culto cristão: o salmista mostra disposição, sabedoria e luta. O cristão, ele tem que estar apto, corajoso, disposto, com sabedoria e aptidão, ânimo, coragem para a luta. Nos mostra que, além de crer, seu compromisso de obedecer, de deixar fluir a vontade de Deus em sua vida, e a sua vida não será abalada, não deixar a sua vida ser abalada pelo ambiente, pelas coisas passageiras, pelos astros, por tudo que existe debaixo do céu, diz Salomão, que é vaidade. Astros, terra, sol, ar, tristeza, bondade, tudo que existe debaixo do sol, do céu até o sol. E ele não muda na sua posição. Davi, ele não muda, por isso que agradou a Deus. Ele viveu a fé. Ele, quando estava difícil, ele estava numa posição em harmonia e comunhão com Deus. Quando estava bem, ele estava numa posição em comunhão e harmonia com Deus. Ele vivia uma fé, ele tinha um ponto, uma meta, um foco, um projeto. Ele participava da vontade do seu Criador e Pai. Quarto ponto que nós salientamos aqui, que também é salientado no culto cristão: os nossos sentimentos têm de ser dirigidos a Deus.
assim como nossas ações e projetos. As pessoas dirigem os seus sentimentos a tudo menos a Deus. Primeiro, nossos sentimentos têm que ser dirigidos a Deus, para que fluindo, sendo filtrado por essa comunhão perfeita, poderosa, possa ser distribuído, aí sim, os nossos sentimentos. Você acredita que tem muita gente que acredita, né? Acredita mais num cadáver do que em Deus. Que fez aquele cadáver ter vida. E a pessoa acredita mais naquele cadáver do que em Deus, que deu a vida àquele cadáver e depois a tirou. No momento certo, a administração perfeita de Deus. Nós concluindo aqui esse contato com as Escrituras, eu quero ler em Romanos 15, 8, nos diz assim: pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Cristo veio, foi feito ministro, sacerdote perfeito da verdade. Esta é a manifestação, a revelação especial, para confirmar as promessas feitas aos nossos antepassados, ao povo que aderiu e permaneceu nas promessas de Deus. Nós temos vários exemplos e vários comentários que podem ser acrescentados a esse comentário de hoje. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito, semelhante a uma árvore. Ele tem que existir. A árvore nasce, cresce, se desenvolve e gera frutos ou gera madeira, mas ela nunca deixa de ser árvore. Nós não podemos mudar de posição também. Nós somos criaturas, filhos de Deus, e devemos seguir esses princípios, essa verdade. Criatura, alma, em harmonia com o seu Criador, assim como a árvore. Ela cresce, a árvore pode ser atacada e até destruída, nem crescer, mas ela não deixa de ser árvore. Se ela crescer, ela vai produzir sombra, vai gerar mudanças na atmosfera, vai gerar frutos, mas não vai deixar de ser árvore. Se ela for atacada por uma praga, se ela for atacada por uma ventania, catástrofes, aqui fica seca a língua de tanto falar, ela não vai deixar de ser árvore, mesmo cortada pelo homem e usada a sua madeira, ela não muda de posição, ela não passa a ser outra coisa. E assim é o ser humano. Ele é filho de Deus e tem que ser como o seu Deus, semelhante ao seu Deus. Ele tem que ter uma alma moral, fiel, de amor, de princípios de eternidade, em harmonia. Porque se ele trocar de posição, no momento que houver a harmonia, vai ser instalada logo em seguida com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai estar numa posição errada. Ele vai estar numa condição em que não poderá participar daquela harmonia, daquela eternidade, porque ele tomou uma posição adversa, contrária. Já não pertence mais àquela vida, àquela criação, deixou de ser uma criatura de Deus, um filho de Deus. É esse o comentário de hoje. Nós já estamos com 18h24 e fica aqui o conselho a vocês. Permaneça como o salmista,
Tenha uma tamanha confiança. Viva a fé. Viva e leia as Escrituras. Participe do culto cristão, onde ali se dirige o ministro ou dirige-se a igreja toda a Deus em louvor, buscando a harmonia, o contato, a comunhão com Deus, para permanecer, mesmo através das tribulações, das dores, das tristezas, de toda a dificuldade, permanecer nesta posição. A posição é de vida com abundância e vida eterna. O corpo vai ficar, porque ele pertence ao planeta, ele pertence à dimensão material. O espírito é de Deus. Mas a alma que foi criada com parte do corpo, com parte do espírito, é um filho de Deus, à semelhança dos anjos do céu. E Deus quer que esse filho permaneça com ele para todo sempre, sem tristeza, sem doença, sem dor e sem morte, que é o pior mal que foi instalado depois da vinda do pecado no mundo, foi a morte. Então, que Deus abençoe você, que você, a sua família, os seus amigos, a sua igreja, a sua cidade, todos busquem e consigam permanecer na vida e na vida eterna, na vida com abundância. Encerramos aqui o nosso Tweetcast Online. Até o próximo sábado. E aqui no programa Cristo Tem Poder, nós damos sequência, agradecendo a Deus, 18h26 já, nosso programa está no fim, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem concedido, por tudo que Ele tem acrescentado, pela sua fidelidade para conosco, com o nosso ministério que está nascendo e os ministérios que estão por aí, trabalhando, realizando a obra que Cristo nos ensinou. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Continua abençoando o nosso programa, continua abençoando a Rádio Sobral, a Minas do Leão, Butiá, a todo o nosso município, a toda a nossa região carbonífera, nosso estado, as nossas capitais, Jerusalém, todo o nosso planeta, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e faça com que as pessoas se reúnam, busquem e vivam a fé, busquem e entendam de que esse amor, que é o vínculo da perfeição, tem princípios, tem leis, tem ética, tem moral, tem todo tipo de obra, Senhor, que leva a Ti. E os que não creem, os céticos principalmente, Senhor, buscam, mas só encontram a idolatria aos astros, a tudo, ao mar, às águas, a matéria, a cadáveres, a ídolos e todo tipo de coisa que não leva a nada, que são coisas passageiras. Essa é a divisão que está acontecendo antes da vinda de Cristo. Uma divisão em que o Espírito Santo revela a verdade, ensina e profetiza. Tome o caminho, a exemplo de Jesus Cristo. Tome o caminho e aceite a vontade de Deus na sua vida. Aceite os ensinamentos sagrados na sua vida. E você, a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, pegando este caminho ideal, perfeito, imutável e santo, terá a comunhão necessária para atingir o objetivo de vida nesta terra, vida com abundância e a salvação para a vida eterna. No nome de Jesus Cristo é o que desejamos aqui do programa Cristo Tem Poder a todos os nossos ouvintes.